Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por me acompanhar novamente. Muito obrigado por já estar aí, né? Todos os dias, 6 horas, eu estou aqui. Você que acessou esse canal, eu fico muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, agradecido a Deus por você estar do outro lado. Eu louvo a Deus por isso. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja guardando a sua casa. Eu quero convidar você a me acompanhar. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, olhando o contexto histórico e tirando lições práticas para as nossas vidas das Escrituras. Quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós começamos o capítulo 14, nosso último encontro. Nós vimos aqui quando Paulo e Barnabé chegam a Icônio, falamos da ousadia deles em pregar, ficaram ali alguns dias. Hoje eu quero ler a partir do versículo 4, vamos ler do 4 ao 7. A Bíblia diz assim: Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgissem um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. E o verso 7 diz, onde anunciaram o Evangelho. Se em Antioquia e Pisídia, que nós já estudamos aqui, judeus lideraram a perseguição contra Paulo, capítulo 13, versículo 50, traz essa informação. Aqui em Icônio, os judeus incrédulos, eles não só perseguiram Paulo e Barnabé, mas eles incitaram, eles irritaram os anônimos judeus, os anônimos aquelas pessoas que estavam ali, que não eram necessariamente autoridades, mas todos, judeus, gentios, e eles ficaram incitando eles contra Paulo e Barnabé. Eles fizeram esse trabalho de criar circunstâncias, de levantar histórias, conversas, irritando, para incitá-los contra Paulo e Barnabé. E também contra os novos convertidos, nós lemos no versículo 2 aqui. A sanha desses adversários, ela foi tão virulenta que o povo da cidade se dividiu. Nós lemos no versículo 4, isso aqui eu achei interessante. O povo se divide, uns contra os apóstolos e outros a favor dos apóstolos. Visto o impacto que a mensagem estava causando na cidade, houve uma divisão. E vendo que a cidade estava dividida, os adversários usaram a arma do tumulto. E assim judeus e gentios, associando-se agora às autoridades, planejaram ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Nós lemos nos versículos 5 e 6. E sabe, amados irmãos, nós lemos no versículo 6 e 7, uma decisão que Paulo toma, e eu vou parar e terminar nessa decisão deles aqui, aplicando na nossa vida. A confiança em Deus, ela não deve dispensar a prudência. Paulo e Barnabé confiavam em Deus, eles confiavam. Mas quando a perseguição, os riscos de apedrejamento surgiram, eles fugiram dali. Confiança em Deus, ela não dispensa a prudência. Ao saber da trama armada contra eles, Paulo e Barnabé fogem para Listra e Derbe. É onde diz o verso 7, onde eles ali pregaram o Evangelho. Eles não ignoraram os perigos, eles não desafiaram a fúria e a astúcia dos adversários. Eles não nutriram uma confiança, eu diria, irresponsável, ignorando os perigos. Eles não enfrentaram as ameaças de peito aberto, mas fugiram para outras cidades. Prosseguiram fiéis,
com o mesmo ideal, labutando na mesma obra. Continuaram pregando o Evangelho. Eles mudaram de rota. Isso é prudência. Eu leio isso aqui e se nós contássemos essa história sem falar os personagens, alguns cristãos iriam dizer isso é covardia. Mas eles não confiavam em Deus. Por que fugiram? Se Deus está guardando, não precisa correr. Irmãos, nós precisamos ter muita sabedoria, muita direção de Deus nas ações e decisões que tomamos. Muitas pessoas têm sido ignorantes ao invés de ser confiantes. Será que Deus não guardava Paulo e Barnabé? Será que Deus não protegia eles? Claro! Será que eles, ao fugirem, deixaram de confiar em Deus? Claro que não. Mas eles estavam agindo com prudência. Tomar certas decisões, certas atitudes, chama-se prudência. Não é covardia e não é falta de confiança em Deus. Eu, por vezes, na minha jornada missionária aqui, onde sirvo ao Senhor no Nordeste, por vezes nós tomamos algumas decisões assim. Por vezes nós tivemos que mudar rotas. Por vezes tivemos que remarcar eventos, não realizar certos eventos. Aos olhos de alguns pode parecer, mas ele está com medo, ele está sendo covarde. Onde é que está a confiança em Deus? E com o exemplo de Paulo e Barnabé, nós aprendemos que a confiança em Deus não dispensa a prudência. Deus age por meio do bom senso. A direção do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus vai nos levar a tomar decisões dentro dos planos de Deus. Paulo e Barnabé vai para outra cidade. Ele vai para Listra, nós lemos aqui. E o que ele faz lá em Listra e Derbe? Prega o Evangelho. Pessoas são salvas ali. Ou seja, essa atitude, o Senhor deu entendimento para eles e o Senhor nos dá entendimento. Não é prudente ficar tentando a Deus. O Senhor dá entendimento, o Senhor dá sabedoria para ser usado. E esses recursos são dádivas de Deus e deve ser usado a favor da sua obra e não contra ela. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento. Se Paulo e Silas tivessem teimado e permanecido naquela região, eles poderiam ter sido silenciados precocemente e feito o quê? Poderiam ter morridos ali. E a obra do Senhor que eles realizavam parar por ali. Então, a sabedoria na tomada de decisões é extremamente importante. É por isso que o Espírito Santo deve ser aquele que guia em todas as coisas. E eu vou deixar o nosso devocional aqui hoje. E que você possa aplicar na sua vida, dentro desse contexto, de entender que a confiança em Deus não dispensa a prudência. Confie em Deus, mas seja prudente. Haja com sabedoria. Haja com discernimento. Deus nos deu capacidade para entender e usar isso a favor da nossa vida, em favor da obra do Senhor e para a glória de Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.